Como a gente pode consumir os dados do Tab News? Como seria ler a API do Tab News? Tab News utiliza qual abordagem para a exposição de APIs? Bom, é isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. O Tab News ele utiliza uma abordagem chamada de API First ou API First. Então ele foi todo desenvolvido pelo Felipe Deschamps e a galera que participou do projeto com essa visão. Então você tem um banco de dados e um back-end que ele foi criado pensando em expor os métodos e expor suas funcionalidades, suas propriedades e o seu conteúdo na forma de API para ser consumido por um front-end. No caso especificamente do Tab News, eu não me lembro agora se tem isso documentado em algum lugar, mas as APIs também são públicas para dar uma ideia de, para facilitar a criação de clientes ou clients que tenham outros tipos de interface, outro tipo de agregação nos dados, ou até mesmo trabalhar os dados de uma maneira diferente, assim como acontece no Red, por exemplo, onde existem ou existiram, não sei como é que está agora, ou quando você for ver esse vídeo, mas alguns clientes para determinados fóruns, ou até mesmo para a aplicação inteira, que eram melhores ou eram mais aperfeiçoados para algum tipo de ação específica para aquele conteúdo lá que quem desenvolveu aquele app estava focado. Então, por exemplo, hoje a interface do Tab News, deixa eu fechar isso aqui, a interface do Tab News a gente vai encontrar a interface web padrão que foi criada e vi já na loja do Android, por exemplo, que tem alguns aplicativos não oficiais que vão se valer justamente disso, de ter as APIs públicas disponibilizadas para consumo de dados. Então, essa é a interface oficial e qualquer outra interface diferente dessa não é oficial, mas nem por causa disso ela não tem dados válidos ou ela não vai consultar os dados reais. Como é que a gente consulta os dados do Tab News? A gente vai ter uma URL base, que vai ter a base para as demais APIs. Basicamente será https www.tabnews.com.br/api/v1. A gente vai ter um endpoint que é contents, de conteúdo, o ID do usuário, o código do usuário, no meu caso aqui, programador raiz, e alguns parâmetros para fazer paginação e, no caso aqui, a estratégia de ordenação. Aqui eu estou usando a estratégia new, que é para recuperar os dados como se eu estivesse clicando aqui em recente. Essa recente ela vai usar essa mesma ideia de estratégia new, ou relevantes, que é o default quando você abre o site, você vai ter outra estratégia aqui, que seria para o caso de você querer usar o relevante. Então, como a API é pública, não tem nenhum tipo de autenticação que você tem que fazer, não tem nenhum cabeçalho extra. Você simplesmente monta a URL, coloca o nome do usuário que você quer verificar, define os dados de paginação e a estratégia, e você lista. Então, aqui no caso, eu estou pegando o usuário programador raiz, ele vai retornar aqui uma estrutura de JSON que vão ter algumas informações importantes e dois conteúdos. Dois conteúdos principais, porque na verdade aqui você vai encontrar todos os conteúdos relacionados a esse usuário. É como eu clicasse aqui, por exemplo, nessa interface aqui, programador raiz, aí eu vou ter os conteúdos que eu publiquei como autor e eu vou ter os comentários que eu fiz no texto de alguém. Como é que eu sei essa diferença diretamente lá na API? Quando o parent ID ele é nulo, significa que é um conteúdo raiz, que é um conteúdo onde ele próprio é o pai. Por exemplo, os conteúdos que eu publiquei, eu acho que o primeiro que em questão foi eu que eu publiquei, o parent ID é nulo, então ele vai ter esse slang aqui, ele vai ter um título e ele vai dizer que está publicado. Já o próximo aqui era uma resposta, inclusive, nesse próprio conteúdo. Aí o slang já é um código diferente, slug. Esse parent ID aqui é o ID da publicação na qual ele é filha, que pode ser uma resposta ou uma publicação raiz. Nesse caso aqui, seria a minha própria publicação. Em questão. Aqui é o que estava escrito lá, né? Aqui, ó.
Na publicação original, você percebe que ela não vai ter body aqui. Aí você pode já perguntar como é que tem esse conteúdo, já a gente vê. Aqui a gente vai ter o body, sim. Aí já ela não tem title, porque é um comentário, tá publicada, não foi deletada e por aí vai. Aí essa publicação original aqui, como é que eu vejo o conteúdo dela? Aí eu tenho que pegar esse slang e vou usar aqui nesse outro endpoint, que é o get content. Então eu vou ter tabnews.com.br, API /v1 content, programador raiz, que é o ID do usuário, / o slang do conteúdo que eu quero pegar. Quando a gente, mais uma vez, não tem autorização, não tem nada. Então, quando a gente vai fazer essa consulta numa API pública, e aí agora ele vai retornar aquele conteúdo específico. E aí, nesse caso, a gente vai ter o body da publicação original. Vai ter o título, o body, ele não tem o pai, né? Eu poderia usar isso aqui para um conteúdo de comentário também, mas nesse caso aqui ele se torna mais útil para eu verificar o conteúdo do post original, para poder exibir em algum lugar e por aí vai. E aí eu vou ter basicamente as mesmas informações que eu tinha lá na listagem, só que nesse caso aqui eu tenho ela para esse post inicial aqui. Aí no Postman, caso alguém não tenha essa informação, você pode clicar aqui nesse botãozinho de gerar código, e aí você escolhe a linguagem, aqui a minha está definida para C# usando o cliente REST Sharp, e ele vai dar um exemplo de como usar essa API diretamente no C#, por exemplo. Bom, aí a gente pode também criar conteúdos com o Tab News através das APIs. Dessa forma também que o front-end vai fazer a criação de conteúdos. Para isso você precisa de um usuário logado, para poder definir a criação de conteúdo, e vão ter outros endpoints de criação de usuário e por aí vai. Então, para isso, a gente tem que usar um endpoint de login. Esse endpoint de login ele vai funcionar ligeiramente diferente. Dentro da URL base você vai ter /sessions, e aí você tem que dizer o e-mail e o password do usuário que você quer logar. Aqui eu já paguei minha senha, mas ele vai ter um request, ele vai ter um body no request, e o formato que vai ser utilizado para fazer essa requisição e mandar os campos é esse. Então, quando você monta essa requisição e coloca os dados corretos, você vai ter um retorno de um token que foi gerado com esse login. Então, aqui, esse token permite que esse login possa fazer alguma coisa dentro do Tab News. Nesse caso aqui específico, você vai em get usuário logado, e aí você vai usar esse header cook com esse valor session_id, o token que você pegou. E aí você vai conseguir fazer algumas coisas. Nesse caso aqui eu estou simplesmente pegando o usuário logado. Poderia ser o caso de eu querer criar um conteúdo, por exemplo, um create content. Eu estou pegando o usuário logado, ele vai saber quem é o usuário logado pelo token, que o token faz referência a uma session. Então aqui eu consigo pegar a descrição do meu usuário, que é essa aqui, que vai estar no meu perfil. Eu consigo ver que permissões esse usuário tem. Ele é um usuário comum, então ele vai ter permissões básicas. Basicamente conseguir logar, que é criar a sessão, ler a sessão, criar conteúdos, tanto como um conteúdo original, como responder comentários, atualizar o próprio conteúdo e atualizar o usuário. Basicamente isso. E isso da forma como eu fiz esse request. Obviamente, como eu falei, tem outros endpoints que vão criar usuários, se você tiver uma interface mais complexa e por aí vai. Bom, é basicamente isso. Uma olhada rápida na API do Tab News, que permite a gente criar os nossos clients, e pretendo fazer a criação de um blog usando os meus conteúdos que estão lá no Tab News, mas usando a minha interface. Essa que é a ideia. Quem sabe a gente vê isso aí nos próximos vídeos. Abraço.